Ora bem, muito boa tarde. São agora 13 horas e 10 minutos. Fala para todos vocês o apóstolo Manuel Israel, vosso amigo, vosso irmão, homem de Deus. Como já se sabe, estou aqui para falar em todos vocês verdades consistentes ao ministério apostólico. Hoje em dia, o ministério apostólico é o ministério fundamento para a ação doutrina. Mas é necessário haver mais esclarecimentos sobre para tal, porque muita gente está desnorteado a respeito a verdades concernentes ao ministério apostólico. Ora bem, o ministério apostólico é um ministério que surge no tempo em que Jesus estava na Terra. Podemos ver que no passado já existe, na Bíblia tem um livro que fala do ministério apostólico no Antigo Testamento, mas que muita gente desconhece. Porque no Antigo Testamento não havia nenhum apóstolo. O apostolado aparece com o surgimento de Jesus Cristo na Terra. Porque Jesus é destacado no livro de Hebreus como o primeiro apóstolo, melhor dizer. Por esta razão, posso assim dizer de que Jesus é que trouxe a existência do ministério apostólico na Terra. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia aponta que Jesus é o apóstolo, está a dizer, pelo qual, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerei a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o primeiro apóstolo. Por que ele é destacado como apóstolo? Porque ele veio fazer obra apostólica. Muitos falam, não, a obra que ele veio fazer é pastoral. Tudo bem, mas ele não veio somente fazer obra pastoral, porque como assim? Ele foi. Como é que um pastor sai diante das ovelhas e vai? Como é que se explica isso? Então, não é só a obra pastoral que ele vai fazer. Não, ele vai fazer a obra profética, mas quantas vezes ele profetizou? Profetizou apenas a mulher samaritana e poucas vezes identidades proféticas são clarificadas na ação de Jesus Cristo. Não, ele está lá como mestre rabino. Sim, ele chamou como rabino. E aí concordo. O ministério do mestre é uma particularidade do ministério apostólico. E de dizer que é uma particularidade. Não estou a dizer que o ministério do mestre é apóstolo, não. É uma parte do ministério apostólico. Tem identidades muito parecidas, mas são diferentes. Vou dizer, são completamente diferentes. Sim, então, o que Jesus vai fazer aqui é a obra apostólica. Por exemplo, um exemplo claro. Um dos fundamentos básicos do ministério apostólico é o fundamento da doutrina. O que é que veio fazer Jesus aqui na Terra? Ele veio fazer o povo se assentar na doutrina, aquela profecia que diz no passado, a pedra angular que praticamente sustenta a igreja, é Jesus. Então, a pedra angular que sustenta a igreja é o ministério apontado como apóstolo. Porque se nós irmos no livro de Efésios, capítulo 2, vamos só rapidamente para o livro de Efésios, para não dizer que na apóstolo está a falar coisas que não estão escritas. Efésios, capítulo 2, no versículo 20, está a dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, eu vou repetir, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ora bem, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então só existem dois ministérios de fundamentos, apóstolos e profetas. Por que primeiro não apareceu profetas? Porque o primeiro ministério sempre que prefigurou na Bíblia é o ministério profético. E por que não aparece em primeiro lugar? É muito simples. A Bíblia diz que o povo se desviou porque lhes faltou o conhecimento. Como assim? No passado existia um profeta, Moisés, Elias, passaram aí, não alicerçaram o povo se desviou. É muito simples. O ministério profético não é um ministério fundamento para alicerçar o povo na doutrina, mas sim na visão de Deus, na visão. A Bíblia diz sempre profecia, o povo se desvia. Para conhecer a direção do caminho tem que ter um profeta. O profeta conduz, por isso que Moisés conduziu o povo. O profeta conduz. Por isso é que muitos pastores afirmam que os profetas não têm que dirigir a igreja. Os profetas têm que ficar lá no monte para dirigir a visão de Deus, não um povo. Porque dirigindo um povo é trabalho de um pastor. Ora bem, não quero falar disso, já, porque não queria contradições. Ora, então, o ministério apostólico é o fundamento. Jesus veio trabalhar como apóstolo para ser fundamento. E pergunto, por que Jesus veio formar apóstolo? Por que ele não formou pastor ou outro ministério qualquer? Formou apóstolo por quê? É muito simples. Porque o ministério apostólico é o ministério fundamento. E eu sempre defino, já escrevi isso, já escrevi muitas vezes o livro apostólico, eu sempre digo assim, o ministério apostólico é o único ministério que deveria estar nos pés de Jesus para poder substituir a missão de Cristo após a sua partida. É o único, não tem mais outro. Mas o profeta, não tem mais outro. Não é que só apóstolo estou defendendo uma apóstolo. Não, estou a dizer que não tem mais outro. Tem que ser ministério apostólico.
e de dizer que é o único ministério que Jesus vai formar aqui. Os profetas no passado não foram formados porque o profeta não precisa de muita formação. É um ministério que se aciona direto. Mas o ministério apostólico sem formação não funciona, porque o apostólico é apostado. O profético é autêntico. O profeta não precisa de muita lenga-lenga, mas o ministério apostólico é necessário, porque é um ministério apostado. Por isso Jesus se apostou nos apóstolos. Ora bem, vamos mais a fundo para você poder entender. O ministério apostólico é um ministério fundamental. Por quê? Jesus, quando foi, deixou a responsabilidade de pregar a palavra nos apóstolos. Então, não é segundo a teologia, segundo na percepção do Espírito Santo, na escritura que eu escrevi, no livro apostólico que eu escrevi, escrito por mim, defini apóstolo, após significa depois, tolo significa vazio. Então, apóstolos são ministros chamados para trabalhar depois do vazio, depois de Jesus sair na terra. Essa é a definição exata do ministério apostólico. Chamado para trabalhar depois do vazio, na ausência de Jesus Cristo. Ora bem, então, nesse caso, eu estou a dizer que o ministério apostólico é o mesmo fundamento. É o ministério ideal para trabalhar no vazio, onde não tem crente, onde não tem ninguém que conheça a palavra. Para começar, é necessário o ministério apostólico para introduzir o fundamento da doutrina. Por que hoje em dia muitas igrejas protestantes têm problemas? Membros se desmembram facilmente. Muitas igrejas saem dos protestantes. Por quê? Porque estão a cometer grande erro. Quem trouxe a igreja protestante foram os apóstolos que pregaram o evangelho. Mas hoje, tais igrejas protestantes não tem lá nenhum apóstolo. Não tem lá ministério apostólico. Hoje, apóstolos estão só nas pentecostais. Por isso é que eles agora estão a falar que as igrejas pentecostais estão a desviar e coisas parecidas. Nada disso. Nada disso. É dizer que tem que reintroduzir o ministério apostólico na igreja evangélica. Ora bem, vamos falar então das credenciais apostólicas, atuações apostólicas, identidade apostólicas e também da vida do próprio apóstolo. Ora bem, muito bem. Eu gosto de falar muito de Paulo, de Pedro e de João. Mas apóstolo, você excluiu o Tiago, não faz mal. Eu sei porque eu estou a Paulo, João e Pedro. Esses são os três apóstolos destacados por mim, não é a Bíblia. Por mim, na linhagem apostólica, eu lhes vejo no apostolado. Eu vejo Pedro no apostolado, vejo João no apostolado, vejo o Paulo no apostolado. Muitos dizem, mas João não foi profeta. Fazem confusão. Por João profetizar, escrever coisas, então é profeta. Eu já escrevi muitos livros profetas, sou profeta. João não é eu, aliás, fui ungido como profeta, mas não sou. João não foi profeta coisa nenhuma, ok? João é apóstolo. Mas apóstolo, por que João fazem confusão que é profeta? É muito simples. Eu já disse naquela vez que o ministério profético é comparado com a palma da mão, segundo a teologia. E o ministério apostólico é este, profético, evangelista, pastor e doutor. Se você ver nesses dedos, o único dedo que toca todos esses dedos é esse dedo aqui, o ministério apostólico. Ele toca o profético, toca o evangelístico, toca o pastoral e toca o doutor. Então o profético toca todos eles, sem confusão nenhuma. Eu, sendo o apóstolo, posso profetizar numa dimensão terrível. Você vai duvidar. Não, esse apóstolo Israel é um exemplo claro. Localizei uma moça no Brasil, falando com ele no FBI, disse, moça, olha atrás. Ele olhou atrás, alguém, ele tapou a vista. Disse, depois disse, moça, não aconteceu nada. Disse, alguém tapou a vista. Disse, começou a me procurar no Brasil. Disse, você está onde? Eu disse, está aonde? Eu, não, estou na praça fazer compra. Disse, não, você está andando à toa. Discutiu com o marido em casa, porque eles brancos não casam na igreja de namorado. Discutiu com o namorado em casa, então está andando à toa. Tens que voltar para poder se reconciliar. Ele disse, você vive onde? Você está aqui em Brasil. Ele disse, apóstolo Manuel Israel, líder do Ministério Apostólico, Visão de Deus de Angola. Vive em Angola, minha senhora. Não está vendo? Meu nome é Visão de Deus. Vê no meu perfil, homem da visão. Queres me fazer teste? Está à vontade. Não tenho medo nessas coisas. Já me fizeram teste em muitas pessoas. Eu tenho dito, diante de mim, feiticeiro não passa. Feiticeiro minha frente eu localizo. Já localizei muito deles. Bem, quando a pessoa fala assim, parece orgulhoso. Mas vou falar então sobre o quê? Estou a falar de mim. Eu não posso mentir, tenho que falar verdades consistentes. Vocês ainda precisam se encontrar na doutrina. Estou a brincar. Falaram um pouco sobre Paulo, Pedro e João. Ora bem, esses três eu lhes vejo no ministério apostólico. Lhes vejo no ministério apostólico. Vamos lá ver como é que os apóstolos são. Apóstolos têm visão clara e evidente. Pedro é um apóstolo de muita ação, ok? Olhou para Jesus e disse, Jesus não cometeu pecado. Eu chamo isso de análise apostólica. Isso é muito bom. O Paulo, apóstolo de inteligência.
olhou para Jesus e disse, Jesus não conheceu o pecado. Eu gosto disso. Isso é análise apostólica, ok? O João, o apóstolo do amor, olhou para Jesus no coração, na fixação de amor, disse, em Jesus não havia pecado. Eu gosto disso. Os apóstolos têm essa tendência, isso é muito bom. São clarividentes nas suas atuações. Então, meus irmãos, quais são as credenciais apostólicas? O que é que identifica uma pessoa apóstolo? O que é que diferencia apóstolo do ministro? Um ministro qualquer? É muito simples. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo número 4 até 5. Caráter da pregação de Paulo. Vou ler apenas alguns, não vou ler todos os versículos, vou ler só alguns textos que me chamam a atenção. Para não falar que apóstolo, não é assim que está escrito, não, vou saltar. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, mas em demonstração do poder e do Espírito, para que as pessoas não se assentassem nas minhas palavras de sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Demonstração do poder e do Espírito, para que as pessoas se apoiem a sua fé no poder de Deus. Então está aí as credenciais apostólicas. Qual é o apóstolo que você conhece na Bíblia que pregou e não fez demonstração do poder do Espírito? Me diz lá, qual deles? Credenciais apostólicas estão aí. Demonstração do poder do Espírito. Tem uma minha filha na fé, eu olhei para ela usou muitas graduações, tem problema de visão. Eu disse, filha, quando vou te orar, vais ficar bem, esses olhos vão passar. Fiz demonstração do poder, orei para ela e a visão restituiu. Até hoje não usa mais óculos. Ela, se estivesse aqui, ia testificar. Já está tudo sã. É demonstração da parte apostólica. O apóstolo, por natureza, é um excelente demonstrador de poder. Tem muito power, como se diz. Porque o apóstolo é considerado um bombeiro. Bombeiro é aquele que apaga o fogo, está bem? Quando tem um problema de ordem superior na igreja, problema grave que ninguém consegue resolver, aí estão os apóstolos para dar solução. Quando a igreja de Corinto estava a passar por problema de casamento, não sabiam como casar, a mulher certa chamavam Paulo. Paulo escreveu e disse, olha, vou dar respostas exatas, assim, 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 assim. E aconteceu conforme o que Paulo escreveu. Então ele vai dizer, não pode duvidar do ministério, nunca com o ministério apostólico. Tira o apostolado na igreja, então o ministério vai ser um ministério desorganizado. Uma vez fui numa igreja, olhei para o pastor, lá tinha pastor, uma mulher disse, no final disse, pastor, então está falando isso, tem problema disso, isso. Logo que saí, a igreja se organizou. Caráter do ministério apostólico. Muitos dizem, mas o que o apóstolo faz? O apóstolo é um visionário, o apóstolo é um bom gestor por natureza. Sabe gerir as coisas de Deus. Deus, quando levanta Eli, levanta Moisés, não conseguiam fazer se assentar o povo. Quando levanta Paulo, a igreja cresceu, se assentou. E hoje em dia, quando você fala do casamento, é Paulo. Você quer falar de quê? Quer falar de dízimos? É Paulo. Você quer falar de quê? Não, vou falar um pouco sobre a santidade. É Paulo que escreveu, meu irmão. Paulo tem todos os destaques. Por isso é que você vê que apóstolo parece, tipo, são pessoas orgulhosas. Aparece num lugar, tipo, estão a tomar já lugar, em todo o sítio, que querem, tipo, se estendem. Ministério apostólico, como diz o Nito do Carmo, é tipo evangelho trepadeira. Eles trepam em todos os lugares. E a credenciais apostólicas já falamos, vamos falar um pouco sobre atuações. Como é que um apóstolo atua? O que identifica um apóstolo? É muito simples. O apóstolo é identificado primeiro pelos traços ministeriais que ele carrega, depois pelo fio de mensagem e, por fim, pelo clima, okay? Pela atmosfera apostólica que ele causa. Onde está a pregar um apóstolo é diferente de onde está a pregar um profeta, um evangelista. Mas, irmão, pode ser igual? Não é igual. E a não ser que existem meninos na fé. Tem muitos apóstolos aí, muitos pastores, que ainda não estão assentados na cadeira de autoridade ministerial. Eles são apóstolos de nomes, mas ainda não estão enquadrados na doutrina. É tipo casamentos. Tem muitos casais, você vê, vivem juntos, são casais, mas você quando olha para eles, você não vê que são tipo casais. São tipo dois adversários, brigam, faltam de se enquadrar para o casamento ficar bonito. Flor pode estar, você vê uma flor na mata, você vai dizer, flor bem bonita. Você quer arrancar para ir plantar no jardim. O lugar da flor é no jardim. O lugar de um apóstolo é dentro do ministério apostólico. E o apóstolo tem que agir sempre dentro do seu ministério. Então, a atuação apostólica é diferente. Quando o apóstolo está a pregar, está a falar da palavra, o clima que ele causa, a posição em si, o intrépido que ele vai apresentar, você dizer que sim, senhor, esse é um apóstolo. Você dizer que é mesmo apóstolo. Aí deve estar. Apóstolo opera na profundidade, na dimensão. Ele chega até na sua nuvem apostólica. Ele toca na sua nuvem. O clima do culto sobe, você vê que sim, senhor. Estou mesmo num clima apostólico. Parece ser Paulo em pessoa aqui. Você anda duvida disso? Identidade apostólica. O que é que identifica que alguém é apóstolo? Bem, eu falei aqui das atuações. Dentro da atuação já falei da identidade. Mas vou só fazer chegar.
O que é que identifica que um apóstolo é apóstolo? É muito simples. Primeiro é o apostolado. Eu posso dizer que sou apóstolo, mas se não houver manifestação do apostolado, meu apostólico não tem peso nenhum. É tipo um profeta. Eu sou profeta. Ele prega, ele dá conselho, ele abraça pessoas. Se ele não entrar na identidade profética, não vai parecer profeta. Ele deve profetizar, deve liberar a bênção profética, palavras proféticas. É preciso ele demonstrar atuações proféticas. Diz assim, senhor, esse aqui é profeta. Tem que usar a visão profética, esse aqui é profeta. É tipo apóstolo. O que é que identifica uma pessoa apóstolo? Quando faz o uso de... Calma, vou explicar uma coisa. O profeta pode pregar, pode até fazer muita coisa, mas não pode dizer, no uso do meu profético, eu digo, não pode, no uso da autoridade do meu profético, não pode fazer isso. Pastor, não pode, no uso da autoridade, não pode. Somente o apostólico pode fazer isso. Eu, apóstolo Manuel Israel, no uso da autoridade apostólica, no uso do meu apostolado, declaro. Paulo faz isso várias vezes. É bíblico. É assim que tem que ser. O apóstolo tem que defender o seu ministério baseando no seu apostolado. É assim que tem que ser. Usa mesmo o seu apostolado. Diga, no uso do meu poder apostólico, eu declaro. E vou lhe dizer, a nível do mundo inteiro, o único ministério que pode falar a nível nacional ou internacional, falar na conta de todo mundo, responder pela igreja na terra, é o ministério apostólico. Mas o profeta também pode, porque poder é mesmo. Não, isso é antibíblico. Você quer controlar a Bíblia? Isso está na Bíblia. Jesus, quando foi, quem que ele deixou? Deixou os apóstolos, primeiros. O apóstolo está a falar que o ministério apostólico é primeiro. Isso entende você. Mas na palavra do Senhor, o ministério apostólico aparece em primeiro lugar destacado. Paulo disse, primeiro chamou os apóstolos, depois profetas. Por que primeiro apóstolo? Vou explicar. Porque no ciclo ministerial da unção no Antigo Testamento, em primeiro lugar estava o rei. O rei representava a autoridade. Depois vem o profeta, o homem da visão. Depois vem o sacerdote, o homem da santidade. E depois vinha o pastor, o homem da palavra. Agora, no Novo Testamento temos 5. Em primeiro lugar aparece o apóstolo. No lugar do rei antigamente. Aparece como o homem de autoridade. Por isso, a máxima no apostolado é a autoridade. Em segundo lugar aparece o profeta, como homem da visão. Em terceiro lugar aparece o evangelista. Já não é mais como homem. Aliás, não existiu no passado. O evangelista aparece como homem conquistador. O evangelista, por natureza, é conquistador. Conquista pessoas para Deus. Em quarto lugar, aparece o pastor como homem da palavra, pastagem. Mas o profeta não prega, mas o pastor é o homem da pastagem, faz o povo comer. E, em último lugar, o doutor, o homem das doutrinas. Bem, doutrina não é palavra, mas é muito diferente. O pastor simplesmente se limita a pregar e dar conselhos, mas o doutor deve ir na doutrina. Em muitas igrejas evangélicas eu vejo diáconos a dar estudo bíblico, a darem escola bíblica dominical. Se ele dá uma pergunta e não consegue responder, essa é a área dos doutores. O que é que os doutores estão a fazer? Tinham que estar aí. Eu vou falar isso no outro vídeo para não queimar tempo. Povo angolano, meu povo, declaro a vocês dia abençoado, de paz, de tranquilidade em nome de Jesus Cristo e que tudo bem tiver em sua vida em nome de Jesus. Declaro a bênção. Fique ligado. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo. Quem é apóstolo? É enviado do servo de Jesus Cristo, tal como outros. Apóstolo é como um ministro qualquer. O que diferencia é o apostolado que ele carrega. O ministério apostólico não funciona sem apostolado. É tipo ministério profético. Um profeta não funciona como profeta sem o profético. O pastor não funciona sem o pastorado. O doutor não funciona sem o doutorado. O evangelista não funciona sem o evangelismo. Por isso o evangelista tem que fazer curso de evangelismo ou, sei lá, formação de evangelista, se for possível. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique bem.